Olá, buenas! Terminou agora há pouco em Salvador a vitória do Flamengo sobre o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Um Flamengo que foi muito melhor do que o Bahia o jogo inteiro, não amassou o Bahia, mas foi superior do início ao fim. Primeiro tempo, ainda melhor do que o segundo tempo, mas principalmente uma mudança de postura e de comportamento do time dentro de campo, sob o comando do Felipe Luiz em relação à equipe que tinha o comando do Tite. As duas equipes são parecidas no estilo de jogo de sufocar o adversário. Perdeu a bola no campo de ataque, já luta para recuperar a bola ainda no campo de ataque para buscar o gol. A diferença que eu vejo é que o time do Tite tocava mais a bola na entrada da área, buscava pouco gol. Era um time que gostava mais de passar a bola. E o time do Felipe Luiz é mais objetivo, já busca direto o gol, explora mais a força dos seus atacantes. Ainda tem muito para melhorar. Acho que principalmente a última parte do campo, o último terço, os últimos 30% do campo, que é onde o Flamengo ainda peca naquele último toque da bola, na escolha de chutar para o gol ou fazer o passe para o lado. Acho que ainda dá para melhorar nisso, principalmente pela força que tem os atacantes do Flamengo, pela qualidade técnica. Mas claro, o Felipe Luiz teve mais tempo para conversar com os jogadores, assistir vídeos, do que propriamente trabalhar no campo. Agora, nessa parada da data FIFA, imagino que ele vai ter mais tempo para colocar as ideias dele, trabalhar a equipe no setor de criação e também no setor defensivo, mas já vejo uma melhoria e um ponto muito mais animador, uma mudança de comportamento. Parece que o time está até mais feliz jogando dentro de campo agora, não é aquele futebol naquele tom ameno, é uma equipe mais viva dentro de campo. É, Hoje, mais uma vez, o Gabigol foi titular, isso é muito importante para ele voltar a ter minutagem, a pegar ritmo de jogo. Ele perdeu um gol no primeiro tempo, não dá para a gente dizer que ele perdeu um gol, porque foi mérito do goleiro do Bahia, o Gabigol bateu bem no cantinho e ia ser o gol. O goleiro do Bahia que fez a defesa. Depois, num outro lance, ele estava impedido. Acho que isso também passa muito pela essa falta de ritmo de jogo do Gabigol. Se a gente comparar com os anos anteriores, como ele se posicionava melhor, né? Atrás do zagueiro, atrás do último homem, para receber uma bola que respinga na área, aquele rebote, está sempre em posição legal. E o Gabigol, mais uma vez impedido, ele tem ficado bastante vezes em impedimento. Não tem sido um ano bom para o Gabigol, acho que esse é o pior ano da carreira do Gabigol. Ele vai precisar fazer 80 gols nesses últimos três meses que tem de calendário no futebol brasileiro. Vai ter que decidir Copa do Brasil para o Flamengo, vai ter que marcar os gols decisivos para, quem sabe, um milagre o Flamengo ainda conseguir o título do Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, porque o Botafogo já disparou, o Palmeiras já disparou, o Fortaleza está na frente. Apesar de ainda terem 9 rodadas, são 27 pontos em disputa, tem campeonato, mas a gente sabe que é muito mais difícil. Gabigol, nessa temporada, o Gabigol tem 4 gols e uma assistência. 2 gols dos 4 foram marcados no Campeonato Estadual e 2 gols foram marcados no Campeonato Brasileiro. Passou ileso na Libertadores da América, na Copa do Brasil também não fez nada até agora o Gabigol. E se a gente for fazer uma comparação dele com as temporadas passadas, por exemplo, na temporada passada, na temporada 23, que também não foi tão boa assim para o Gabigol. Ele fez 20 gols e deu 4 assistências. 20 gols comparado agora com 4 gols tem muita diferença. Na temporada anterior ainda, na temporada 2022, foram 29 gols que o Gabigol fez. Na temporada 21, 41 gols. E na temporada 19, que foi a temporada da glória, né, do melhor ano da carreira dele, ele fez 43 gols. Então dá pra gente ver a diferença do Gabigol desse ano, um ano muito ruim para ele, muitas polêmicas, perdeu a camisa 10, muitas confusões fora de campo, camisa do Corinthians. O próprio Marcos Braz já disse que ele não deve renovar, vai procurar novos ares a partir do ano que vem. Acho que, independente de quem vencer a eleição, o Gabigol não deve renovar, deve sair mesmo do Flamengo, porque este ano mostrou muito o como ele é caro, né? Paga-se muito pelo Gabigol e dessa vez o retorno técnico esse ano foi muito aquém do que se espera, muito abaixo.
Então dificilmente ele vai ficar para o ano que vem. Mas ele, como o Pedro está machucado, é preciso ter o Gabigol, pelo menos enquanto ele estiver na Gávea, né? Quanto tempo ele durar no Flamengo, vestir a camisa do Flamengo, precisa ter ele em condições, porque o Gabigol, ainda que não no seu auge, ainda assim ele é melhor do que o Carlinhos. É, não dá para admitir um técnico que tem Carlinhos e Gabigol, os dois à disposição, e você coloca o Carlinhos como titular e não o Gabigol. Era o caso que o Tite vinha fazendo em alguns jogos, apesar, isso aí já dava para a gente até entender que era uma relação pessoal já, uma briga pessoal entre os dois, para o Tite nunca escolher o Gabigol, né? Nunca ter ele como a primeira opção. O Felipe Luiz está trazendo esse carinho de volta para o Gabigol e é importante porque a gente sabe que ele tem estrela, ele brilha nos momentos decisivos, já deu uma Copa do Brasil para o Flamengo naquela final contra o Corinthians, ele que mudou a vibe no Maracanã depois de fazer o gol de pênalti, de chamar a torcida para dentro do jogo de novo, naquela cobrança de pênalti, e acho que ele pode se despedir tentando salvar um pouquinho do que foi essa temporada para ele. Mas boa minutagem para o Gabigol, tá pegando um pouquinho mais de ritmo de jogo, com certeza para a próxima partida já vai estar em melhores condições do que foi as duas últimas. Quem jogou muito hoje, foi o Gerson. Como joga bola o Gerson e a faixa de capitão, como caiu bem para o Gerson. É um líder dentro de campo, dá carrinho, briga na lateral, distribui passes, distribui jogada, acalma o jogo quando precisa acalmar. Ele jogou demais. O Gerson é o melhor jogador do Flamengo na atualidade. Vamos ver o que ele vai fazer agora na seleção brasileira, porque a gente já viu várias vezes, inúmeros outros casos, inúmeras outras convocações, um jogador arrebentando no Brasil, jogando fino da bola, e quando ele vai para a seleção, 2 jogos, fica os 2 jogos no banco, sequer tem minutagem, não é capaz nem de jogar poucos minutos com a camisa da seleção, o que fica uma frustração, né? Porque parece que é até uma coisa automática do técnico da seleção brasileira em dar sempre prioridade para quem joga na Europa. Claro que o futebol na Europa é muito mais competitivo, mas às vezes um jogador faz uma temporada regular na Europa abaixo do que um jogador está fazendo no Brasil e mesmo assim ele acaba tendo a prioridade. Gostaria muito de ver o Gerson como titular nos próximos 2 jogos da seleção brasileira para ver o que ele tem para dar, mesmo se não entregar tudo que ele está entregando no Flamengo, por conta de adaptação, de entrosamento, pouco tempo com esse grupo, mas é um jogador muito fora da curva, muito inteligente, o Gerson, é aquele jogador elegante no meio de campo e hoje, mais uma vez, gastou a bola. Para mim, o melhor jogador do Flamengo na atualidade. E para mim ele vinha dividindo aí com o Pedro, mas depois dessa lesão do Pedro, acho que o Gerson agora se torna o principal jogador do Flamengo. O Ayrton Lucas também foi bem. O Ayrton Lucas, principalmente no primeiro tempo, depois que ele fez o gol, boas assistências. No segundo tempo, deu um chute de fora da área também, que passou bem pertinho do gol, podia ter feito 2-0, seria até um golaço. E engraçado como os laterais esquerdos do Flamengo começam bem com o Felipe Luiz, né? O Alexandro fez o gol na vitória na rodada passada, lateral esquerdo, e hoje o Ayrton Lucas, também lateral esquerdo, substituindo o Alexandro, que estava entregue ao departamento médico. O Ayrton Lucas também foi bem e fez o primeiro gol para a equipe do Flamengo. O Flamengo começa muito bem sob o comando do Felipe Luiz, ainda tem chão pela frente, tem campeonato para disputar até dezembro, mas é muito animador. Vamos ver como é que o Felipe Luiz vai trabalhar nesses próximos dias com a data FIFA, mas já vejo uma esperança um pouco maior de que o ano ainda não está perdido para o Flamengo. Principalmente contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Acho que se tivesse o Tite ainda no comando do Flamengo, o Flamengo perderia essa vaga, a vaga seria do Corinthians. Mas ter mudado o comando técnico nesses últimos dias, às vésperas não, mas próximo do confronto, acho que o Flamengo consegue dar essa virada de página e voltar a ser favorito. Venceu o primeiro jogo, podia até ter feito mais do que 1-0 e agora vai para São Paulo com essa vantagem. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar, mas o Flamengo muito bem e Gabigol também pouco a pouco retomando a boa forma física.